Muito bem, amigos, virando o jogo no ar, segunda-feira, uma segunda que começa nem tão boa assim, porque o Ipiranga acabou tropeçando para o Manaus no jogo que aconteceu ontem dentro do estádio Colosso da Lagoa. O Internacional conquistou um pontinho importante depois de ter saído na frente no marcador, viu o Corinthians virar e depois no belíssimo gol do Gustavo Maia empatou, um empate que o coloca e o mantém, o Internacional, no G6 do Campeonato Brasileiro. O Grêmio que vai para uma decisão hoje no Antônio Ascioli, em Goiânia, Goiás, mas nós começamos hoje falando sobre o Atlântico, que conseguiu uma vitória importantíssima contra o Campo Mourão. Jogava em casa, jogo que aconteceu no sábado, limite de torcida, naquela condição como prevê o decreto municipal e também estadual de 800 pessoas, um público muito legal, uma festa muito bonita que foi proporcionada pela camisa 6 do Atlântico, que esteve apoiando, incentivando até com aquele papel picado, que fez, sem dúvida alguma, do Caldeirão do Galo um palco daqueles que nós costumamos ver sempre, tradicionalmente, nos jogos da Liga Nacional de Futsal, e um jogo muito difícil. Um jogo duro, até porque contra um adversário que não só se classificou melhor do que o Atlântico, mas que também nessa edição 2021, finalista e brigando lá no pelotão de frente no Paraná, né, no futsal paranaense, que tem equipes muito qualificadas, e ficava aquela zica, né, do Atlântico, porque nas últimas duas edições tinha sido do Paraná, do Pato Branco do Paraná, do Pato Futsal, as últimas duas eliminações, também de forma precoce. Também nessa mesma edição, nessa mesma fase, né, das oitavas de final. E ficava aquele medo, uma certa tensão. Precisava o Atlântico vencer o primeiro jogo. Porque é bom lembrar que na Liga Nacional, o segundo jogo é sempre a vantagem do time que joga como mandante. Ou seja, se o Atlântico tivesse perdido o jogo aqui, teria que vencer o segundo jogo e ainda ir para a prorrogação, tendo que vencer na prorrogação, porque o empate era favorável ao Campo Mourão. Mas, tirando esse cenário e hipóteses, o Atlântico fez a missão de casa, cumpriu o dever de casa até com uma tranquilidade que se deu no segundo tempo, porque foi um primeiro tempo tão duro que o Atlântico saiu perdendo. Foi depois com o Grilo, uma atuação muito boa e mostrando que a bola parada do técnico Thiago Halpe também pode levar perigo ao gol adversário. O Atlântico conseguiu empatar, depois virou, aumentou, fez 3-1 no marcador e com o tiro livre também sendo importante. E depois, com o goleiro Linha do Campo Mourão, o Atlântico conseguiu se suster e chegou ao quarto. E muito se falou sobre como o Atlântico jogava com o goleiro Linha. E eu sempre rasguei elogios à forma como o Thiago Halpe organiza esse quinto jogador em quadra de ataque, mas uma coisa que talvez seja mais difícil até do que jogar com o goleiro Linha é se defender com o goleiro Linha. O posicionamento ele tem que ser muito correto e ainda a questão física ela pesa muito, porque além do posicionamento estar correto nessa bola que vem na diagonal, precisa ficar movimentando esse quarteto de um lado para o outro. E o Atlântico consegue, então, uma vitória para cima do Campo Mourão. Vai jogar no próximo final de semana, brigando apenas por um empate. O empate lá classifica o Atlântico para a próxima fase das quartas. E vai ser assim, muito pela classificação. E o Atlântico não se classificou bem, classificou lá entre os últimos no seu grupo. E agora vai ter que pagar, né? Cada jogo vai ser um desafio. Mas bela vantagem, eu também não duvido daqui a pouco ir lá no Paraná e conquistar uma vitória. Vamos ficar na torcida pelo Atlântico. O Ipiranga, sim, o Ipiranga acabou frustrando a torcida em um jogo que foi muito duro, já como era esperado. O time do Manaus é uma equipe qualificada, por si só em campo, já ia fazer um jogo do 11 contra 11, muito difícil contra o Ipiranga. E assim foi. Mas eu acho que nem o mais daqueles críticos ao Ipiranga imaginaria que o Manaus ia vir com tamanha confiança para trazer meia dúzia de caras que vieram lá de Manaus e iam calar, por alguns momentos, no estádio Colosso da Lagoa. A torcida do Manaus fez muito barulho e incentivou o Manaus. Isso é fato. Para quem esteve lá no Colosso da Lagoa, viu. E um jogo que foi muito difícil, sim, o Ipiranga fez um confronto muito equilibrado no primeiro tempo. Lembrando que a missão era toda do Ipiranga, que tinha feito nas primeiras três partidas iniciais, um pontinho apenas. Precisava vencer mais do que nunca. Esse era o único resultado possível. O próprio presidente Adilson disse nessa semana,
Acredito ainda que esse seja o ano do Ipiranga, mas para isso precisa vencer. E a torcida que esteve lá apoiou, pelo menos alguns momentos particulares do jogo. Um apoio meio que cauteloso, né? Sem nada muito acalorado. Sobre o jogo, o Ipiranga aqui no primeiro tempo fez um jogo muito abaixo do nível técnico. O jogo não foi bom no primeiro tempo. O segundo tempo melhorou nas duas equipes, até mesmo na mudança da postura do Ipiranga, que acabou perdendo dois de seus principais jogadores. O Cleito no meio campo, que dá uma dinâmica muito boa no meio campo do Ipiranga. Não é um jogador tão defensivo assim, ele consegue avançar. E o Léo Canu, mais na entrada do Salazar, sejam dois perfis até parecidos, né? O Salazar ele é muito alto, o Léo Canu é muito alto, são até semelhantes. O Canu é uma referência em campo, capitão do Ipiranga. Depois ficou o David como capitão. O Ipiranga que acabou tendo esses problemas e foi para o segundo tempo com mudança, assim, porque o Júnior Rocha muito atento, ele teve que fazer alterações, visto que o tempo passava e o Ipiranga não conseguia produzir, não conseguia passar pelo bloqueio do time do Manaus. E quando se imaginou que o Ipiranga ia ir para o tudo ou nada no cruzamento, faltando menos de 10 minutos, o Manaus chegou ao primeiro gol. Aí o negócio ficou complicado. Foi um banho de água fria. A torcida do Ipiranga já começava a sair do estádio. E, na sequência, o Ipiranga conseguiu ir lá e fazer o gol do empate. Foi para tudo ou nada, mas mesmo assim não foi suficiente. O jogo terminou no empate em 1-1 e escancarou, mais uma vez, um Ipiranga que tem, sim, problemas com essa ligação. Sua torcida para com o clube. Claro que nós temos que valorizar, com certeza, tudo aquilo que foi construído pelo Ipiranga até aqui. Mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo, o Ipiranga garantindo vaga na Série C do ano que vem, brigando entre os principais times, entre os 8 principais times, numa equipe, isso eu coloco o grupo de atletas, comissão técnica, que conseguiram, mesmo com um grupo que sim, tinha algumas limitações, mas era com algumas qualidades. Claro, mediante aquilo que o Ipiranga tinha em mãos, que era uma folha de 200 mil, um pouquinho mais do que isso, eu acho. E fez muito mais do que poderia se esperar. Mas não deu. E é aquela coisa que eu brinco, né? Chega um momento na fase decisiva em que se separa os homens dos meninos. E o Ipiranga acabou tendo talvez a infelicidade ou o azar no jogo contra a Tombense, que foi muito superior a Tombense. Era para ter feito 3-0 no primeiro jogo, não fez. E aquele velho chavão do futebol, que passa o tempo, mas ele permanece irrevogável. A bola pune. A bola puniu o Ipiranga ontem. Num lance que o Cristiano tinha dentro da área, uma chance, era uma bola difícil de finalizar. Pode ser, o jogador profissional treina para isso. Claro, dentro de um contexto normal, beleza, perdeu um, depois ele fez. O próprio Cristiano disse, 50%, né? Eu fiz um, perdi outro. O que incomoda é que o contexto do Ipiranga permitia apenas a vitória. O Ipiranga ou vencia. E não deu. E é uma grande pena, eu fico muito triste mesmo, porque eu sei do esforço que foi feito, não faltou vontade, não faltou garra, não faltou suor. E num final do jogo que foi muito decepcionante, muito frustrante para todos que estavam ali envolvidos. E aquele episódio da torcida com os jogadores, chegou um momento até depois do final do jogo que tinha torcida brigando com torcida. Vamos parar um pouquinho. É aquilo que eu falei ao meio-dia, eu reitero. Claro que o torcedor, como paga seus ingressos, eles têm o direito de criticar, desde que haja um limite. Não vi postura de jogador, não vi postura nem de torcedor. Ninguém tem razão. Foi, sem sombra de dúvida, lamentável. Vamos esperar, o Ipiranga precisa de um milagre. Se é que o futebol nunca foi justo, está longe disso, não existe justiça nenhuma no futebol. Mas os milagres, às vezes, eles acontecem. E agora o Ipiranga obrigatoriamente precisa vencer os 2 jogos. Vencer o Novo Horizontino semana que vem e também vencer a Tombense em Tombos, Minas Gerais. E daí começar a pensar em projeções e ficar com a flauta ligada, né? Ficar zicando os seus adversários para tentar o milagre. Mas eu já considero o Ipiranga virtualmente classificado. Foi com muita entrega
que o Ipiranga chegou até aqui e isso nós temos que valorizar. Parabéns à direção, parabéns à comissão técnica. Não deu, mas seguimos firmes para mais um ano. A temporada ainda fica até mês de novembro, mês de dezembro, mas já se começa a pensar na montagem do time para o ano que vem e seguimos juntos mais fortes do que nunca na primeira divisão do Campeonato Gaúcho e também no Brasileiro Série C. Seguiremos juntos 2022 em mais uma edição do Campeonato Brasileiro Série C. O Ipiranga, que vai ficar torcendo agora para resultados paralelos, precisa fazer a sua parte, né? Senão, mesmo assim, não vai conseguir aquilo que a torcida já imagina, né? Fazendo cálculos e essa é a alma do torcedor. Seguimos juntos. Olha, e essa é uma segunda-feira também em que o Internacional empatou contra o Corinthians, o Grêmio tem um jogo que vai ser mais uma final de Mundial de Clubes, mas eu conversei hoje com um cara super da hora, que joga xadrez. Hoje a reportagem do Bom Dia foi até o Colégio Aide Tedesco Reale, na sala de recursos, porque lá tem 2 alunos. E eu conversei com o Daniel, que faz do xadrez não apenas como uma atividade escolar, mas também como uma forma de competir para mostrar que o esporte ele não se reduz apenas à atividade física, muito além do que isso. E para quem acha que o esporte passa apenas pela quadra, pelo um campo de futebol, está enganado. E hoje nós vamos te mostrar que vai muito além disso. Nós estamos hoje aqui na sala de recursos do Colégio Aide Tedesco Reale e ao meu lado uma fera, o Daniel, que foi campeão lá no ano passado, em 2020, em etapa regional, campeão regional no xadrez. Está aqui o tabuleiro, o pessoal estava numa partida. Daniel, prazer estar conversando contigo. E aí, Dani? Como é que foi esse negócio de aprender o xadrez e gostou do negócio? Tudo bem? Tudo bem. Eu aprendi quando eu era mais ou menos meio de ano, começo de ano do ano passado, com a prof. Rosane, que me ensinou, com os meus colegas da sala de recursos, né? Que me ajudaram a aprender tudo. E é muito bom esse esporte que todo mundo acha que é só no futebol, numa quadra, né? Mas também no tabuleiro a gente pode se exercitar, tem uma coisa diferente para fazer. E até então tu não conhecia o que era, já tinha visto o pessoal jogando, como é que foi? Tu viu uma primeira partida e começou a gostar, aprendeu e depois conquistar um título a nível regional é algo que com certeza deve ter sido muito difícil. Sim, foi tudo muito rápido, né? Em questão de 2 meses, 1 mês eu já estava jogando a nível regional e foi tudo uma mistura de emoções, né? Você treinar em pouco tempo e já ser campeão de um nível regional, né? E agora, qual que é o desejo? É continuar jogando xadrez? É treinar? É disputar mais campeonato ou jogar só pela brincadeira? Treinar, né? Para sempre a gente estar um nível maior, né? Para conseguir conquistar enrolei tudo. Conquistar mais títulos e é isso. Tem que ter muita atenção. O xadrez é um jogo que tem que estar muito atento. Não dá para piscar o olho. E aqui o pessoal estava num jogo, num treino, mini treino, aqui com também o colega dele, o João, num joguinho aqui do xadrez. E qual que é a tua preferência no jogo? Tu já começou mais ou menos a ficar pensando naqueles grandes gênios do xadrez? Tu mais ou menos se inspira em alguém para jogar xadrez? Eu me inspiro nos maiores gênios, até quando eu estou em casa, no meu tempo livre, eu vejo bastante vídeos de partidas dos grandes mestres, né? Para mim, me inspirar em alguém, eu me inspiro bastante no Mikhail Tal, o mago de Riga, e no Bobby Fischer também. E é isso. Defesa siciliana, Kasparov, tudo isso já começou a entrar nesse universo. E nós falamos muito sobre o jogo de futebol, da questão tática, e o xadrez, mais do que esses talvez, envolve muito
a estratégia. E que legal. Parabéns, Dani, é um prazer estar falando contigo. Muito obrigado. Nem tenho como palavras para descrever tudo isso, mas então vou estar treinando, né, para conseguir mais títulos. E agora no Jergs também competindo pelo Jergs. É isso. E representando a Mantovani, né? Representando o Mantovani. Essa atividade está aqui também. Eles estavam no jogo agora, né? Eu acabei invadindo o jogo deles. O João está por aqui, estavam jogando na sala de recursos, onde aqui no Colégio AID se promove e se incentiva a prática do xadrez para o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e também o ensino médio. Temos aqui, então, na cidade de Erechim, esse serviço, né, voltado para os alunos habilidosos. E nós temos, dentro das várias atividades, também o incentivo à prática do jogo de xadrez, né? Então, essa atividade é uma atividade que começa trabalhando as questões de estratégia, de lógica, posicionamento, né? Ela está muito ligada aos conceitos de matemática, então, por isso, também repercute muito bem na sala de aula como um complemento a mais, dentro dessas habilidades que precisam ser exploradas, e a gente tem tido excelentes resultados pelo interesse dos alunos, né? Se mostrou uma atividade muito desafiadora e trouxe uma dinâmica diferente para o grupo. Então, além dos alunos atendidos na sala de recurso, o movimento com o jogo, a atividade do xadrez, tem envolvido demais alunos da escola. Não só dentro do AID, como dentro das demais escolas onde os alunos são participantes do Jergs. Então, a gente tem alunos dentro do JB, nós temos alunos no Mantovani, que estão participando conosco dessa etapa, né, do Jergs 2021. Fala um pouco mais sobre essa competição, porque o pessoal aí, claro, vai jogar sempre o xadrez aqui para brincar. O que significa para um aluno, eu estou pegando todos eles ali que disputam uma competição, representar a escola, qual que é a importância de tudo isso? Trouxe uma percepção de identidade, né? Começou o ano passado, atividades de treino, nós temos encontros nossos do grupo do AEE, mas também temos as atividades de treino no estadual. Então, hoje à noite a gente já tem um treino dentro da plataforma com todos os alunos. Mas ela deu essa dimensão de identidade, de pertencimento, uma organização de equipe. Os alunos que estão mais desenvolvidos tutelam os iniciantes, então essa é uma dinâmica bem interessante. E não só alunos que têm domínio no médio, como os alunos do fundamental acabam fazendo todo um incentivo e um suporte para os alunos que estão iniciando a caminhada dos jogos esse ano, tá? É muito envolvente e traz bons resultados. A gente teve, o ano passado, alunos premiados que descobriram o xadrez o ano passado conosco nas atividades da sala de recursos. E como que faz para ensinar a criança para aprender o xadrez? É a prof que ensina aqui. É a aproximação com o material, né? É extremamente lúdico. O xadrez em si, com as peças, o formato, né? É muito envolvente. E tem a questão de que o xadrez está sendo desenvolvido na plataforma. Então, a gente tem um perfil de aluno que migra dos ambientes de jogos para se inserir e descobrir, então, a lógica do xadrez, e tem auxiliado eles nas atividades de sala de aula, porque tem o link dentro da área das exatas. E aquilo que eu falei em relação à importância de trazer aquela questão do atrativo, aquele algo a mais para o aluno, né, que está acostumado com a sala de aula. Isso se vê muito em alguns esportes, por exemplo, voleibol e tal, e demais, mas também educação física, por si só, o esporte em si não para só na questão física. E aí tem o xadrez como talvez um jogo que ele é múltiplo, né? Várias habilidades. Exato. Né? Então, a gente constituiu uma equipe, né, como a gente comentava, de alunos que nem são tão ligados à atividade física propriamente dita da escola, mas que se vinculou à educação física e aos professores a partir da dinâmica do jogo de xadrez, né? Então, foi bem interessante o resultado, porque eles passaram a perceber
o envolvimento com a atividade, para além do jogo da brincadeira, mas também com essa concepção de esporte, porque eles foram, além da prática do jogo, eles fazem pesquisas, né? A origem do jogo, a dinâmica, as estratégias, jogadas mais elaboradas, e entre eles vão construindo esses conceitos e essas trocas, e é tudo muito natural, né? Eu não preciso entrar e fazer a iniciação deles falando aquelas localizações de linhas e colunas, mas isso naturalmente vem na conversa e aí eles fazem o link com a atividade da sala de aula. É muito interessante, porque aí eles passam a entender a referência das atividades com gráfico, quem já está trabalhando nesse nível, né? A localização, a questão das estratégias de batalha naval. Então, eles estão fazendo uma série de relações com essa percepção de que o jogo é mais do que só o jogo. Isso aí. Quero aproveitar para mandar um abraço para a professora Rosana, também para o Daniel e o João Victor, os dois alunos que estavam ali jogando, e nós vamos seguir também acompanhando, assim que tivermos os resultados nas próximas etapas e a continuidade do Jergs também no xadrez, né? Que está acontecendo de forma virtual. Eu agradeço a recepção de todos lá do Colégio AID. Muito bem, vamos falar sobre o Internacional, porque diante de um adversário difícil, cascudo, o pessoal até brincou com o gol do Edenilson naquele primeiro gol, poderia ter sido ano passado, né? Até ficou naquela indefinição quanto ao VAR, gol validado, primeiro gol do Internacional. E o Inter abre 1-0 no marcador, e o Diego Aguirre, mais uma vez, ele tem tido algumas dificuldades, e principalmente porque o Inter abre o marcador e ele tem recuado o seu time. Na coletiva ele até foi questionado sobre isso. Olha, por que o Internacional ataca e faz gol e tem essa postura meio que acovardada, né? Meio que acadelada, e recebe o adversário no seu campo e vai deixando, né? Vai levando meio que banho-maria o jogo. Eu cheguei a ouvir muitos falar que o Internacional está com falta de ambição. Pelas partidas que eu vi, principalmente na partida contra o Bragantino, no segundo tempo o Internacional estacionou lá atrás, sem nenhuma preocupação ou nenhuma aquela vontade em ir lá e ampliar o marcador. Tanto é que o resultado que o Bragantino conseguiu chegar no segundo gol, nos acréscimos, foi nos acréscimos, o Inter dominou o primeiro tempo. E mesmo assim ainda foi meio que equilibrado. Que o Bragantino é uma equipe qualificada e o Inter cedeu o empate. Então, claro que aquele empate lá naquelas circunstâncias que se desenharam a partida foi um resultado ruim para o Inter, que deixou escapar 2 pontos. Agora, nesse jogo de ontem, o Internacional viu o Corinthians crescer de uma maneira que eu brinquei, e o Renato Augusto parece que ele estava jogando, né? Nós vimos ali o pessoal do Colégio AID, né? O jogador do Corinthians ali, o Juliano e... acabei de falar, me esqueci. Renato Augusto. O Renato Augusto estava jogando, parecia que estava jogando no pátio da escola, quintal de casa. Que o controle do meio-campo desse jogador foi um negócio absurdo, o Renato Augusto. E é um jogador até que eu contestei, onde se falou, porque o Corinthians vai contratar o Renato Augusto. Ex-jogador, né? Sei que o Tite abraçava ele também, se deu muito bem com o Tite depois da seleção também, mas eu até mesmo era meio que crítico do Renato Augusto. E é mais uma prova de que alguns jogadores de futebol brasileiro, eles cabem como uma luva, eles vêm e destroem, como é o Renato Augusto, como é o caso do Hulk. E o Juliano, que fez o gol, mas que eu coloco muito na conta do Renato Augusto e do Roger Guedes. Que até o Grêmio se falou, porque o Grêmio erra tanto em contratação, que se falou no Roger Guedes e passa meio que despercebido, porque estava no radar do Grêmio, que é um baita de um jogador. Mas falando do Internacional, quando sai no 1-0, ao invés de tu ir para cima para conseguir o 2-0, contra o adversário direto, tu conseguir subir ali, ganhar confiança, ganhar moral, nesses 3 confrontos que tinha no confronto direto, o Internacional perdeu para o Palmeiras, empatou com o Bragantino e agora empatou contra o Corinthians. Mas tinha perdido. E só conseguiu esse 1 pontinho por conta do Gustavo Maia.
que chegou do Barcelona e já está dando as cartas de que pode ser um jogador que está pedindo passagem no time titular. O técnico Diego Aguirre falou após o jogo que aconteceu no estádio Beira-Rio e tentou dar algumas explicações sobre esse jogo e também sobre essa intenção que ele tem em colocar os jovens. E para ele tem se esforçado para fazer isso. De que Maya, una de sus cualidades es chute de fora, y no fue una sorpresa que él hiciera ese gol. Mas en un momento de juego y nos acréscimos, no es solamente tener las condiciones, sino tener la cualidad y la personalidad para marcar ese golazo. Es una historia un poco engrasada con él, porque estaba fuera del juego y convocamos en el último momento. Él no iba a estar, como se sabe en la historia, no iba a estar convocado, estaba viajando y no consiguió viajar porque no tenía a vacina. Ahí Paulo Brax me ligó, me preguntó qué hacemos con Maya. No, Troz es un jugador que puede sumar, que puede aportar, y a veces es un poco inacreditable, ¿no? Mas acontecen esas cosas. Él entró y bueno, acho que para él mudó mucha cosa, porque cuando você entra en un time en un momento difícil y muestra esa personalidad para marcar ese gol, tiene un antes y un después. Yo fico feliz por todos los meninos que están consiguiendo ter oportunidades. Puedo nombrar a muchos, y nós también estamos construyendo un Inter de futuro. Muchas cosas a veces acontece que podremos perder algún punto o tal vez por falta de experiencia, pero también estamos ganando mucha cosa y tenemos jugadores jóvenes que están sumando, que están, como falei, criando o Inter de futuro. También aconteció que a sub-20 de Inter clasificó para semifinal. Quiero parabenizar a todos los que están trabajando en la base, y a veces tenemos que tener un poco de paciencia, mas acho que estamos construyendo cosas boas no solamente para el momento, sino de aquí para frente. Tá aí as palavras do técnico Diego Aguirre, que, segundo ele, tem se esforçado para colocar os jovens. E ele disse também em algum momento à coletiva de que o Internacional, com essa postura um pouco mais recuada depois que abre 1-0, é natural do futebol. O Inter permanece no G6 com a mesma pontuação do Corinthians, mas fica na 7ª colocação. Hoje é um dia em que a torcida do Grêmio está, uma parte dela apavorada e outra parte com aquele alentaço para tentar empurrar o Grêmio numa missão difícil que vai ser jogar contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é uma equipe que está ali no meio da tabela, né? Está sem muitas pretensões, mas o Grêmio permanece na vice-lanterna e pode se vencer hoje com uma combinação de resultados. O Palmeiras joga contra o Sport Recife, a tendência é que o time paulista consiga superar o Sport e o Grêmio vai ficar fora da zona do rebaixamento em caso de vitória. Tá aí a geral do Grêmio. Eu vou dizer que a geral do Grêmio é a torcida do Grêmio, né? Que estava frente ao aeroporto Salgado Filho na saída da delegação no domingo, até Goiânia. E ainda mais que a torcida em Goiás também se fez presente quando a delegação chegou lá. Era de noite, acho que era ainda na madrugada do domingo, quando a delegação chegou em Goiânia e foi recebida por torcedores. Então, aquela história do vice-presidente de futebol, com o novo departamento de futebol, com o novo técnico, que é o Wagner Mancini, eles estão abraçados na causa, pelo menos estão dando a parecer que todos pegaram juntos. Os resultados, o Santos perdendo para o América e o Juventude empatando com o Ceará, foram resultados positivos para o Grêmio, que agora precisa de uma vitória. E a tendência é que o Wagner Mancini repita o time que jogou contra o Juventude, ou seja, Breno no gol, Wanderson pela direita, Rafinha na esquerda, dupla de zaga com Kahneman e Thiago Santos, Vidiaçante e Thiago Santos, dupla de volantes, Alisson,
Douglas Costa e lá na frente o Diego Souza. Pelo menos é isso que as informações vindas da Capitais dão conta. De que o Grêmio vai manter o mesmo time, vai aproveitar o bom momento. Não são os melhores jogadores, mas são aqueles que estão confiantes para ir em busca daquilo que é muito difícil, uma vitória contra o Atlético Goianiense. Lembrando que o jogo acontece às 20 horas, Estádio Antônio Ascioli. Nós voltamos amanhã para falar mais sobre diversos assuntos e com certeza para comentar esse jogo do Grêmio. Um abraço para todo mundo, um ótimo restante de segunda-feira.